Ok, irmãos, nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria mais uma vez que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você, antes de orar, você orasse e pedisse a Deus que falasse com você nessa noite. Você veio até aqui, você resolveu estar nessa casa, talvez deixou seu descanso, seus familiares, mas tenha um minuto agora de oração e peça para que Deus fale de alguma forma ao seu coração. Senhor, nós somos gratos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos. Pai, eu sou grato por cada um que entrou aqui essa noite. Sou grato também por aqueles que estão conosco no YouTube. Espírito Santo, ministra aos nossos corações agora. Nós precisamos te ouvir. Nós precisamos de uma palavra, Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós precisamos, Espírito Santo, sermos ministrados pelo alimento sólido, alimento que nos nutre, alimento que nos alimenta, alimento que nos eleva. A tua palavra é vida, a tua palavra é poder. Pai, que não haja em nós nenhuma resistência espiritual, mental, emocional, física. Que não haja nenhuma agitação contrária agora à tua palavra, mas que o nosso pensamento e a nossa mente sejam levados cativos à obediência de Cristo, e nós possamos ouvir a tua voz, doce Espírito Santo. Lá xere carabará sorabarabás. Espírito Santo, fala com esses jovens, fala com esses adolescentes. Espírito Santo, fala com esses casais, com essas famílias, fala comigo, fala com a minha casa, com a minha família que está aqui, fala com todos que, Pai, ouvirão ou estão ouvindo nesta noite essa palavra, e que ela nos alimente, que ela possa, Pai, realmente nos direcionar, que a tua palavra, como diz, Senhor, ela mesmo, ela é uma luz, ela é um candeeiro no meio das trevas deste mundo. Nós precisamos, Pai, de uma direção para mais uma semana, para mais um ano que logo estará se iniciando, e nós cremos que o teu Espírito tem uma palavra para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. O tema de hoje, queridos, é: meu Deus, por que tanta demora? Pode ser que algum dia da sua vida você tenha dito esta frase, ou se não disse, tenha pensado: meu Deus, por que está demorando tanto para acontecer? Talvez este ano você tenha dito, agora nesta última semana, quando chega ao final do ano, normalmente nós fazemos aquelas avaliações, fazemos aquelas reflexões: o que aconteceu esse ano, o que não aconteceu, por que aconteceu, por que não aconteceu? Eu esperava que este ano acontecesse, eu esperava uma resposta, eu esperava uma intervenção, eu esperava que uma porta se abrisse. Então chega final do ano, nós fazemos uma avaliação, e aquilo que aconteceu, glória a Deus, nós temos que ser gratos. Mas pode você ter percebido que algumas coisas nesse ano que você planejou para 2021 não se concretizaram, não se realizaram. E aí? O que fazer? Como agir?
Então eu quero ler um texto bíblico com você antes de começar a falar sobre isso. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 até o 5. Depois nós vamos ler do 32 ao 40. Diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, é claro, que no decorrer do texto há uma aflição por parte das irmãs, por parte dos irmãos, a respeito da enfermidade e logo depois do falecimento de Lázaro. Maria e Marta mandam um recado a Jesus, dizendo que o irmão está doente. E Jesus demora ainda alguns dias para ir lá intervir, para ir lá fazer alguma coisa por Lázaro. O recado foi enviado porque elas conheciam o poder de Jesus e sabiam que ele era capaz de curá-lo. Mas Jesus demora. E quando Jesus chega, o que Maria diz é: Senhor, já passou do tempo. Na verdade, você demorou demais, você está atrasado, você já deveria ter chegado aqui antes. Agora não é possível ser feito mais nada. Então nós percebemos aqui na fala das irmãs, e principalmente na fala de Maria, que ela acreditou que Jesus estava atrasado, que o que deveria acontecer já não era mais possível que acontecesse, até porque até este momento não havia nenhum episódio de Jesus ter ressuscitado alguém. O que se falava de Jesus era cura. Os judeus diziam: ele já curou os cegos, ele podia ter chegado aqui e curado Lázaro. Por que ele não veio logo? Por que ele demorou tanto? Então nós vemos aqui um texto em que há um milagre, há um poder de ressurreição, mas por um outro lado, nós vemos até que o milagre aconteça, uma interrogação: por que ele demorou tanto para chegar? E essa é uma frase e uma pergunta inevitável que em algum momento da sua vida você já fez, ou se não fez, um dia fará. Eu já fiz algumas vezes esta pergunta: por que está demorando tanto? Por que não acontece?
porque não chega a hora. E quando nós olhamos para mais um ano, às vezes nós planejamos coisas para um ano que elas não aconteceram. E você chega hoje, dia 26 de dezembro, e você olha para o ano de 2021, e você diz assim: poxa, eu pensei que nesse ano eu ia mudar de emprego, eu ia conseguir um emprego melhor, mas não consegui. Eu pensei esse ano, eu estou solteiro, eu estou solteira, já tenho idade para um relacionamento, e eu pensei que nesse ano eu ia encontrar alguém para conhecer, para começar um namoro, começar um relacionamento, mas nada, eu não encontrei ninguém. Esse ano eu acreditei que o meu trabalho ministerial, o meu serviço a Deus seria mais exitoso, seria mais frutífero, mas não aconteceu. Eu esperei em 2021 que eu prosperasse, e que eu saísse das dívidas, ou que o meu negócio, ou que o meu empreendimento, ele alavancasse, mas em 2021, isso não aconteceu. Talvez você começou o ano estando convicto: não, eu e minha casa estaremos no final do ano na igreja, eu e minha família estaremos servindo a Deus, mas você olha e você não vê a sua família, você não vê a sua casa servindo ao Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que todos nós passamos por situações desse tipo, e quando nós esperamos demais, quando o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, isso vai gerando angústia, isso vai gerando ansiedade no nosso coração. A Bíblia diz que a esperança que se adia, ela adoece a alma. Quando você espera que algo aconteça e não acontece, você sente angustiado, você sente para baixo, você sente triste. Principalmente quando há uma urgência para que as coisas acontecessem. Então tem coisa que se não acontece, você fala: não aconteceu, pois bem, vou tocar a vida, eu vou seguir em frente, eu vou esquecer o que passou. Mas tem coisa que você diz assim: eu preciso que isso aconteça, porque se isso não acontecer, eu estou frito. Se isso não acontecer, está complicado demais. É quando a gente pensa: meu Deus, por que tanta demora? Você já teve algum dia a impressão de que parece que você ora e Deus não ouve? Quem já teve essa impressão? Você ora e parece que Deus está inerte, né? O nosso Deus não é como os deuses deste mundo, porque os deuses deste mundo têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, mas às vezes parece que o nosso Deus não está ouvindo a nossa oração. Você ora e a resposta não chega. Você pede, as coisas não acontecem, parece que Deus está de costas para você, e às vezes você começa a pensar: o que será que está acontecendo? Irmão, se você se encontra neste retrato que eu coloquei agora, há uma palavra de Deus para você nessa noite. Você veio aqui porque Deus quer falar com você. E nós vamos compreender, nesse episódio que eu acabei de ler de Lázaro, eu e você, nós vamos olhar e nós vamos compreender o que Deus quer nos ensinar. Eu quero falar da primeira lição que Deus quer nos ensinar nesse episódio. Número 1, independente das circunstâncias, o Senhor nos ama. Diga para quem está ao seu lado: independente de qualquer coisa, Deus ama você. De máscara mesmo, não deixa de falar, fala. Independente das circunstâncias, Deus ama você. Aleluia, você crê nisso? Primeiro fato dessa história, queridos, é que Jesus amava Lázaro. Lázaro não era uma pessoa qualquer. É muito interessante, né? As mulheres têm mais essa habilidade do que os homens. Veja como o recado para Jesus é enviado. É para tocar no coração de Jesus. É para mexer com a emoção dele. Porque, olha o recado. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, versículo 3: Senhor, está enfermo aquele a quem
amas, porque Jesus gostava daquela família, Jesus amava aquela casa, e as irmãs falaram: olha, vai lá e diz que o amigo dele, quem ele ama, quem ele tem um carinho especial, ele está doente. Essa é uma forma inteligente de você orar. Quando você for orar, quando você for pedir algo para Deus, quando você for colocar diante de Deus a sua necessidade, você pode dizer: Senhor, aquele que te ama está precisando de um milagre, aquele que te ama está precisando de uma cura, aquele que te ama está precisando de uma intervenção, aquele que te ama está precisando que o Senhor abra uma porta. Lembre-se sempre diante de Deus que você é amado por Ele. Isso é a primeira verdade nessa colocação das irmãs. Aquele a quem amas precisa de você. Mas existe uma segunda colocação nessa frase. Sabe qual é? Aquele a quem amas está doente. O que é importante nós entendermos aqui? Não é porque nós somos amados por Deus que nós não passaremos por dificuldades, adversidades, tribulações, problemas e lutas. Aquele a quem Jesus amava estava enfermo. É muito importante que você e eu, como filho de Deus, nós possamos ter essa compreensão, independente de uma circunstância, independente de uma luta, você continua sendo amado por Deus. Quando você tem dinheiro ou não tem, quando você tem emprego ou não tem, quando você tem saúde ou você não tem, quando tudo está bem na sua casa ou não, em todos os momentos da sua vida, o amor de Deus por você não muda. Isso é tão importante de a gente entender, amado. Sabe por quê? Se nós não tivermos essa compreensão, quando as lutas vêm, nós nos sentimos presas fáceis do nosso inimigo. Porque é no momento da luta, é no momento da dificuldade que os questionamentos eles começam. É nesse momento que o diabo sopra lá no seu ouvido e ele diz: olha, se você é amado por Deus, por que você está passando por isso? Por que você está desempregado se Deus te ama? Por que você está mais um ano endividado se Deus te ama? Olha o que aconteceu com você nesse ano. Como assim Deus ama você? Ah, se Deus te amasse de verdade, você não tinha enfrentado essa luta na sua casa, com seu filho, no seu casamento. Ah, se você de fato fosse amado por Deus, você já teria resolvido esse problema. As acusações do diabo, elas têm um padrão, e é um padrão que não muda muito, e nós precisamos estar atentos para rechaçá-las, para rejeitá-las imediatamente, amém? O diabo sempre vai dizer: primeiro, você não é amado, Deus não ama você. Se não funciona, o diabo vai dizer: olha, o que está acontecendo com você é porque você é um pecador. Se isso não funciona, o diabo vai dizer: ah, você não recebeu porque você não teve fé. O diabo sempre vai usar os seus argumentos: olha, Deus abandonou você, não adianta você orar, Deus não está preocupado com o seu problema, Deus nunca vai cumprir o que prometeu. É nesse momento que muitas pessoas fazem o que? Elas desistem da fé. É nesse momento que muitas pessoas são tomadas pelas circunstâncias, e elas ficam ressentidas com Deus, e elas entram nessa argumentação do inimigo. Eu quero que você ouça muito bem hoje: Deus ama você, apesar da circunstância que você está vivendo hoje. Deus te ama. Parece um jargão, né, que os crentes gostam de dizer todo o tempo: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas isso é uma verdade. Nós somos filhos e filhas amadas por Deus, independente de qualquer situação que nós estejamos vivendo na nossa vida. Eu não sei se você hoje falou isso, mas hoje no meu momento de oração, por várias vezes, pensando nesta palavra, meditando nesta palavra, eu dizia: Senhor, eu sei que eu sou amado por você, eu sei que tu me amas, e eu sei que eu posso esperar o melhor está por vir, porque aqueles a quais o Senhor ama, o Senhor tem preparado sempre o melhor. Então pode ter
pode ter acontecido algumas coisas que você não gostaria que acontecesse este ano. Pode ser que algumas respostas das suas orações não vieram, ou até que você escreveu lá no começo, no ano passado, você escreveu alvos para 2021, e aí você vai e diz: não aconteceu, eu esperava. Mas sabe, essa é uma noite, irmãos, para nós nos levantarmos, irmos diante do Senhor, levarmos para Ele sim as nossas necessidades, mas não com o espírito de derrota, dizendo: Senhor, aquele a quem Tu amas está precisando de um milagre. Senhor, aquele a quem Tu amas está precisando de uma cura. Senhor, aquele a quem Tu amas está precisando de uma intervenção dentro da sua casa. Senhor, aquele a quem Tu amas está precisando de um emprego. Senhor, aquele a quem Tu amas está precisando de uma libertação. Diga isso para o Senhor. A morte de Lázaro, irmãos, não significa que Deus não amava. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é imutável. Assim, nunca sinta-se não amado quando as dores e as lutas surgirem diante de você. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que 3 grupos sabiam do amor do Senhor para Lázaro. Primeiro, Lázaro sabia que ele era amado por Deus, primeira coisa. Segundo, as irmãs de Lázaro sabiam que ele também era amado, por isso elas disseram: aquele a quem tu amas está doente. Terceiro, os vizinhos e os amigos sabiam que Lázaro era amado por Deus. Primeira pessoa que precisa saber do amor de Deus é você. Você precisa conhecer esse amor. Você precisa ter clareza, consciência, nitidez do amor de Deus por você, e declarar isso todos os dias. A sua família, os seus filhos, o seu cônjuge, todos precisam saber que você é alguém amado por Deus. Os seus amigos lá do seu trabalho, da sua vizinhança, também devem saber, da escola, da faculdade, também devem saber que você é amado por Deus. E escute, até os seus inimigos têm que olhar para você e dizer: eu não gosto muito dele, mas eu sei que Deus ama ele. Você sabe que os judeus não gostavam de Jesus, nem gostavam de Lázaro, porque Lázaro hospedava Jesus na casa dele. Mas olha o que os judeus dizem no verso 36, então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Sabe, irmãos, esse texto é um dos únicos em que diz que Jesus chorou. Jesus chorou por alguém, o Filho de Deus, Deus encarnado, chorou por um homem. Deus encarnado chorou por um ser humano. E os judeus, quando viram Jesus chorando, os judeus eram inimigos, mas eles disseram: realmente Lázaro era amado, ele até chorou. É isso que acontece. O céu olha para você e para mim e nos vê amados por Deus. O diabo, os demônios olham para nós e eles nos veem amados por Deus. Eu e você, nós somos filhos amados do Senhor. Você precisa carregar essa verdade. Eu não consegui um emprego melhor, mas eu continuo sendo amado por Deus. Eu não consegui entrar naquele concurso, eu continuo sendo amado por Deus. Meu casamento ainda está em crise, mas eu continuo sendo amado por Deus. Minhas finanças ainda estão difíceis, mas eu continuo sendo amado por Deus. Meu ministério ainda não frutificou, mas eu continuo sendo amado por Deus. Quem pode levantar a mão hoje e dizer: eu sou amado por Deus? Diga isso, eu sou amado, eu sou amada por Deus. Aleluia, querido, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós pensamos que o Senhor está demorando, nós perguntamos: por que tanta demora? Mas o tempo de espera é o tempo de você entender o amor de Deus por você. O tempo de espera é o tempo de você reafirmar o quanto você é amado pelo Senhor. Em segundo lugar, a segunda lição desse texto de Lázaro,
que nós vemos é que quanto maior o milagre, maior a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Quanto maior o milagre, maior a glória de Deus. Há uma curiosidade nesse texto. O nome Lázaro, queridos, é um nome no grego que corresponde em um nome hebraico, que é o nome Eleazar. Então Eleazar no hebraico deu origem ao nome no grego Lázaro. E eu não sei se você sabe, mas o nome Eleazar, que deu origem ao nome Lázaro, significa socorro, ou Deus ajuda. Então esse é o nome Lázaro, Deus ajuda. Mas é interessante você notar que na hora em que mais Lázaro precisou, parece que o socorro não chegou, parece que o socorro não veio. Isso, como falei, todas as vezes que nós precisamos de uma intervenção e o socorro não chega, nós ficamos muito angustiados, porque quando nós estamos passando por um problema, a gente quer a resposta na hora, a gente quer que aconteça logo, né? Tem gente que fala assim: eu preciso de um milagre. Tá bom, irmão, vamos aqui orar. Para quando você precisa do milagre? Aí tem gente que diz assim: pastor, eu preciso para ontem. Não dá mais para ontem. Quer dizer, é uma força de expressão. Eu estou precisando logo, eu estou precisando urgente. Mas falta entender, irmãos, a respeito do tempo de Deus. Tem uma historinha interessante que diz que um dia um garoto, ele perguntou assim para Deus: Deus, o que é 1000 anos para você? Aí Deus respondeu para ele: 1000 anos para mim é como se fosse um dia. Aí o garoto falou: ok, posso fazer mais uma pergunta, Deus? Aí Deus falou: pode, quantas você quiser. Aí o garoto perguntou: o que é 1 milhão para ti? Aí Deus respondeu: 1 milhão para mim é como se fosse um centavo. Aí o garoto esperto, o que ele falou? Então Deus, você pode me dar um centavo? Aí Deus respondeu: posso, claro, espera 1 minuto. O tempo é diferente, a nossa lógica é outra. Você sabe que nós trabalhamos aqui, Cronos, nosso tempo, agora dia 26 de dezembro de 2021, agora são 8h34, 20h34, daqui a poucos dias acaba 2021, nunca mais vai existir esse ano para nós. Mas o tempo de Deus não é Cronos, o tempo de Deus é Kairos, é um tempo diferente do nosso tempo. E enquanto a gente não entende o tempo de Deus, a gente fica irritado. Eu vejo há pessoas que ficam irritadas, há pessoas que terminam o ano não com gratidão, mas elas terminam o ano com amargor. Elas não terminam o ano celebrando, elas não terminam o ano dizendo: eu sou amado por Deus, eu quero agradecer, Deus me deu vida, saúde, livramento, família, nem tudo aconteceu como eu queria, mas eu estou aqui, e o novo ano é um renovar de um ciclo, de uma nova estação, em que as coisas podem ser feitas novas. Mas tem gente que não termina o ano assim, tem gente que termina o ano com amargura, com indiferença, com tristeza no seu coração, porque nós não gostamos de esperar. Mas sabe, irmãos, é um fato da vida, nós vamos ter que aprender a aguardar pacientemente, e acima de tudo compreender porque Deus nos faz muitas vezes esperar. É uma coisa que a gente tem que se libertar, que é da comparação, né? Mas fulano já tem, eu não tenho, mas ele já recebeu, eu não recebi, mas olha lá, e testemunhou, Deus abençoou, porque não abençoou a mim? Eu estou esperando há 10 anos, eu estou esperando há 20 anos, aquele conseguiu em 1 ano. Esse problema terrível, essa maldição da comparação que a gente carrega com a gente, e a gente precisa então entender que a demora, muitas vezes, irmãos, alguém já disse, né, que a demora é porque Deus está caprichando, já ouviu? Mas não necessariamente é por isso.
A demora tem um propósito, é que Deus ele quer aumentar a sua glória. Uma coisa é Lázaro ser curado, outra coisa é Lázaro ressuscitar dentre os mortos. Uma coisa é a aldeia, a vila e toda a região, Galileia, Judeia, saber que um homem estava doente e Jesus chegou lá e curou. Outra coisa é a notícia correr e se espalhar. Ele já estava morto há 4 dias, Jesus chegou lá, mandou remover a pedra do sepulcro, disse sai para fora, e ele saiu. A glória é outra, glória é diferente. E sabe, irmãos, a demora é porque Deus quer aumentar a glória dele na sua vida. Deus podia dar para Abraão um filho no primeiro dia da promessa, a glória seria uma, mas depois de 25 anos, os 2 velhos inválidos, ter um filho depois de 25 anos naquela situação, com quase 100 anos, é muito mais glória. E a gente precisa ter essa revelação, queridos. Lá em João 11:3, voltando ao nosso texto, não sei se está aí, tem. Mandaram, pois, veja aí, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus já sabia o que faria. Não pensa que Jesus surpreendeu e chegou lá e dizendo: caramba, eu atrasei, Lázaro morreu, agora eu vou ter que ressuscitá-lo, porque eu não cheguei antes. Não, ele já sabia, tanto que ele disse, ele falou: essa enfermidade não é para a morte. Jesus não deu um prognóstico errado, uma profecia errada, não. Ele falou: isso daí não é para a morte não, isso é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Só que diz no verso número 6, que ele ainda demorou 2 dias. Eu quero que você pense por um minuto a angústia de Marta e Maria, esperando, será que ele vem hoje? Porque voltou o pessoal que deu recado para ele e falou: ele vai vir, então, mas será que agora, hoje? Você não perguntou quando ele vem? Né? Quem é mais ansioso, quem gosta das coisas mais aceleradas, sabe como é que é, você não gosta de esperar. Você quer as coisas na hora, você quer comer logo, você quer dormir na hora que você quer dormir, você quer as respostas na hora que você quer resposta. Então imagina a angústia de Marta, Maria, esperando e dizendo: será, é hoje, ele não falou, e Lázaro piorando, e sabe, começando a agonizar, e a coisa ficando complicada. Só que quando Jesus chega lá, do ponto de vista humano, já é tarde demais. Porque quando pede ajuda ele está doente, agora quando Jesus chega ele já está morto. Então é assim, irmãos, as circunstâncias, quando aparecem, a gente não entende o porquê daquelas circunstâncias. Às vezes as pessoas fazem perguntas para mim: por quê, pastor? Tem coisas que eu não sei dizer, não tenho respostas, nós não temos respostas para tudo. Mas uma coisa nós confiamos, no amor de Deus, e se o Pai nos ama, há algo que Ele está fazendo, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, Ele age em favor daqueles que esperam nele. Então se Ele nos ama e ama, então nós podemos compreender que todas as coisas estão no seu controle, e que Ele vai fazer com que todas as coisas exaltem o nome dEle, exaltem o nome do Senhor. Uma coisa é a gente saber disso, outra coisa é a gente viver isso. Sim ou não? Pois é você saber. Se você não está em nenhuma circunstância difícil, é saber. Mas quando chega um diagnóstico, e você tem um diagnóstico de que a única esperança é cura sobrenatural, porque a medicina não cura. E aí? E você ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, jejua 1 mês e nada acontece. Quando você precisa que Deus faça algo em favor de um filho seu, e você ora 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada acontece. Você está lutando por aquele casamento, meses, anos, e nada acontece. O que nós fazemos? O tempo vai passando e nós começamos a pensar: não tem mais milagre, não tem mais o que acontecer, o tempo esgotou.
E a gente fica angustiado com isso, mas Deus está olhando lá do céu e não está se divertindo, porque Deus não se diverte com a nossa angústia, mas Deus está lá do céu dizendo: no meu tempo, no meu modo, eu farei grandes obras, e o milagre será muito maior na sua vida, para a minha glória. Então eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você: não aconteceu em 2021, ainda pode acontecer que o ano não terminou, mas eu quero dizer para você, ainda que não aconteça neste ano, creia, tome posse, Deus fará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, se Ele disse, Ele vai fazer. Apenas espere, a glória será muito maior. É isso que nós precisamos crer. Deus nunca se atrasa, irmãos. Deus não se adianta, porque Ele não usa o nosso relógio. Tem gente que vai lá e fala, né? Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda nem falha. Ele tem o tempo dEle. Ele controla todas as coisas. Portanto, não acredite que Deus está demorando para agir na sua vida, porque nunca é tarde para Deus fazer o milagre. Apenas espere, diga: eu vou esperar, e vou ver a glória de Deus. Diga para quem está ao seu lado: espere, e você verá a glória de Deus. Eu quero chamar uma igreja, querido, que vai continuar crendo em 2022, independente do que tenha recebido em 2021. Um povo que vai crer, que vai continuar crendo, que vai continuar se apropriando, tomando posse. E em terceiro e último lugar, para nós concluirmos, a maior demora não é um milagre para nós, é um milagre em nós. A demora, você já compreendeu que ela serve para que você conheça o amor de Deus. A demora serve para que você entenda que Deus quer manifestar uma glória maior, muito maior. Mas a demora também, ela tem um propósito de trabalhar dentro de nós, dentro da gente, com as nossas impaciências, com as nossas ansiedades, com aquele pensamento de que nós podemos tudo, e quando as coisas não acontecem como você quer, quando você quer, você conhece a sua fragilidade, você se vê como homem, você se vê como gente, e você diz: eu não controlo tudo, eu não tenho controle de pessoas, eu não tenho controle de economia, eu não tenho controle de nada, é a minha vida que está no controle do meu Deus, e é dele que eu dependo. Até aqui eu disse anteriormente que não havia uma história tão contundente de ressurreição como esta, e que o milagre que Maria e Marta poderiam ter recebido era um milagre de uma cura, não desmerecendo, é uma cura, mas o que Jesus fez com elas ali em Betânia foi um milagre muito maior. Jesus fez um milagre da revelação. O que é isso? Jesus disse em João 11:25, nesse mesmo capítulo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que quando Jesus disse isso, ele não havia morrido ainda. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava antecipando para elas aquilo que viria a acontecer. Jesus estava dizendo: vocês podem hoje compreender, vocês hoje podem ter revelação de que o Filho do Homem, ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Naquele dia elas tiveram a notícia antes de sair, elas conheceram algo que ainda aprenderiam até os outros discípulos só depois. Naquele dia elas cresceram em revelação,
elas cresceram em intimidade, elas cresceram em fé. E nós precisamos compreender isso, irmãos, que a demora muitas vezes ela vai servir para o nosso amadurecimento, ela vai servir para o crescimento da nossa fé, ela vai servir para nos tirar de sermos meninos e nos tornarmos maduros espiritualmente. Você sabe que é criança que quer ter as coisas na hora, e a criança não entende, ela não tem noção, a criança pequena, de tempo. Criança vem e diz: pai, eu quero isso de Natal. O pai fala: no Natal eu te dou. Ela acorda no outro dia, ainda falta 10 dias para o Natal, ela acorda no outro dia e diz assim: pai, me dá agora. Aí o pai fala: não, é Natal, falta 9 dias. Ela acorda no outro dia e diz: é hoje, né, pai? Me dá. Porque não existe noção, né? Não existe construção de tempo ainda, não há cognição numa criança pequena para compreender essa articulação do tempo. E você sabe que muitas vezes nós nos comportamos como tais. Eu quero, mas só se for agora. Se não for agora, eu vou embora da igreja. Se não for agora, se Deus não me der esse ano, eu largo tudo. Se a resposta eu já marquei, né? Tem gente que fala: eu já marquei, eu já dei um tempo para Deus, até dia 31 de dezembro de 2021, senão, eu já vi muitos crentes falando isso. Eles acham que eles determinam Deus. Não, ninguém determina tempo, data para Deus. Deus que determina o tempo e o prazo de todas as coisas. Nós apenas nos submetemos. Nós apenas dizemos que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós afirmamos, é isso que nós falamos. Então, queridos, com todo esse tempo, com todo esse texto, nós vemos que há um romper na fé de Marta e Maria. Jesus diz para elas no verso 40, eu estou terminando. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós precisamos entrar num novo nível de fé. Uma coisa é você crer em cura, outra coisa é você crer numa ressurreição. Uma coisa é Lázaro doente, outra coisa é Lázaro sepultado 4 dias com o corpo fedendo. E agora elas precisam crer que Jesus é capaz de ressuscitá-lo. Elas não podem ter mais uma fé pequena, elas não podem ter mais uma fé infantil. Elas agora precisam amadurecer em crer em coisas muito maiores. E essa fé que Deus quer despertar dentro de nós, é esse nível de fé que Deus quer nos levar, é nesse lugar de fé, nesse patamar de fé, que Deus quer nos colocar nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos anos. Deus quer nos levar para um lugar de fé, onde nós somos capazes de crer naquilo que nós nunca cremos, em nos apropriar daquilo que nós nunca nos apropriamos, em entrar em uma realidade que nós nunca realizamos, para que a gente possa desfrutar e viver daquilo que nós nunca vivemos. Mas para isso acontecer, nós precisamos permanecer, não desanimar. A obra de Deus, irmãos, não foi encerrada na nossa vida. E o meu desejo e a minha oração é que eu e você possamos terminar esse ano mais maduros, mais crescidos espiritualmente do que nós começamos. Se com a bênção esperada ou não, é uma outra situação. Se com o milagre que eu queria ou não, é uma outra situação. Se com a resposta que eu esperei para esse ano, é uma outra questão. O que é certo, o que eu estou convicto, é que Deus deseja elevar a nossa fé. E se você olhar para todo esse ano, e hoje você chegar à conclusão de que a sua fé cresceu, a sua fé elevou, a sua fé aumentou, agradeça a Deus, porque você está na rota da vida abundante, do sozo, da vida plena, da vida abençoada que Deus tem para você. Então Deus nos convida para essa vida
de fé, que não é uma vida de andar pelo que se vê, mas confiar naquilo que Deus diz. Confiar, a resposta certa vem dele, na hora certa e no tempo certo. Deus não atrasa e não adianta. Deus é pontual, e no tempo dele, ele vai responder às nossas orações. Por isso que sejamos encorajados a renovar a nossa aliança com o Senhor, encorajados a dizer: Senhor, um ano está terminando, mas eu vou continuar te servindo no novo ano. Eu vou oferecer a Ti a minha vida, ainda que não tenha acontecido, eu continuarei te servindo. Ainda que eu não tenha visto, eu continuarei te servindo. Ainda que a resposta não tive, eu continuarei te servindo. Eu vou andar com você. Feche os seus olhos por um minuto. Reflita sobre essa mensagem. Oh Espírito Santo, por um minuto reflita sobre esta palavra, e ouça a voz de Deus falando com você hoje. A voz de Deus alinhando o teu coração, a voz de Deus te tranquilizando, a voz de Deus dizendo: ei, espere, porque a minha glória na sua vida será maior. A voz de Deus levando você a um lugar de maturidade, a um lugar de fé, a um lugar de conhecer a Deus. Eu sinto no meu espírito que em 2022, Deus vai elevar a fé das famílias dessa igreja. Não só a sua fé individualmente, mas Deus vai elevar a fé da sua casa. Deus vai elevar a fé dos seus filhos. Deus vai elevar a fé do seu cônjuge nesse novo ano. E uma grande obra de Deus será feita não só em você, mas será feita na sua casa. A glória de Deus na sua casa será muito maior. E você será um instrumento desta glória, como Lázaro foi instrumento para a glória maior, como Maria e Marta foram instrumentos para que a glória de Deus fosse conhecida em toda aquela região. A sua família, você, nós seremos instrumentos de maior glória nesse novo tempo. Oh Espírito Santo de Deus, comece a mover nessa noite, nesse lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você orasse ao Senhor e que você pudesse dizer a Ele, como eu falei no começo dessa mensagem: Senhor, eu continuo crendo em você, eu continuo crendo na sua vontade, ainda que eu não tenha recebido a cura, ainda que eu não tenha recebido o milagre de provisão, ainda que eu não tenha recebido milagre na família, ainda que as coisas não tenham acontecido como eu esperava, eu continuo crendo em Ti, eu continuo esperando em Ti, eu continuo confiando em Ti. Eu gostaria que você dissesse isso ao Senhor agora. Agora é o momento de você orar. Eu vou parar aqui um minuto para que você tenha o seu tempo de oração.
Diga: aquele a quem tu amas está orando nessa noite, Pai. Aquele a quem tu amas está clamando. Aquele a quem tu amas está endividado, Senhor. Aquele a quem tu amas está com problemas no lar. Diga isso para o Senhor. Mandaram essa notícia para Jesus: olha, aquele a quem tu amas está doente.